Graça e paz, meus irmãos. Nós louvamos o nome do Senhor por esse momento especial de culto, pela liberdade que todos nós temos de adorar e bendizer o nome do Senhor. Irmãos, quero convidá-los a abrirem juntos a palavra do Senhor em Êxodo capítulo 14. Nós vamos ler do verso 10 ao verso 14. Nós estamos ministrando nesse tempo uma série de estudos que tem como tema Pastoreando no Deserto. E um dos grandes desafios, meus irmãos, que todos nós temos, não é apenas conhecer o Senhor Jesus, sermos libertos como aquele povo que era escravo lá no Egito. Não apenas, queridos, termos libertação por mão poderosa e graciosa do Senhor, mas também nesse tempo em que Ele permite, até o dia de nos encontrarmos com Ele, sermos pastoreados por Ele, sermos tratados por Ele. Me lembro bem, no meu tempo de seminário, nós tivemos algumas semanas teológicas e nós tivemos a alegria de ter o pastor Ricardo Barbosa. Atualmente ele é pastor em Brasília, há muitos anos, aliás, e ele sempre falava dessa figura do pastoreio. Nós todos somos ovelhas, e o nosso grande desafio é inclinar o nosso coração, os nossos ouvidos para o Senhor e aprender dele, aprender dos seus ensinos, que são ensinos de vida. E cada momento que esse povo, após sair do Egito, cada parada, cada situação que eles viviam, Deus usava de misericórdia falando através de Moisés, e Moisés pastoreava esse povo, ensinando eles a ter um comportamento de cristão, de servos, um comportamento que honrava o Senhor. E Deus conduz esse povo até a terra prometida. Ele tem feito isso com a gente também. Nós também, queridos, em certo sentido, estamos em um deserto. Nós estamos aprendendo a cada passo com o Senhor, recebendo o pastoreio que vem dEle. E nós também temos promessas, e a promessa de estar com o Senhor por todo sempre, nas mansões celestiais que Cristo foi nos preparar. A palavra do Senhor então nos diz, Êxodo capítulo 14, do verso 10 ao 14. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tirastes de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos tratastes assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos, para que sirvamos os egípcios. Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Amém. Vamos orar? Vou pedir para o nosso irmão Milton vir aqui à frente e orar ao Senhor, pedir a bênção dele para a ministração da sua palavra. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado pela tua palavra que traz conforto nesses tempos difíceis. Senhor, tu és a nossa esperança, tu és o nosso refúgio. E como diz o salmista, leva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor. Pai, sabemos que muitos de nós enfrentamos lutas, enfrentamos o deserto, enfrentamos, Senhor Deus, serpentes abrasadoras, enfrentamos ataques de todos os lados, mas nós louvamos o Senhor, porque o Senhor é o Deus eterno. Aquilo que o Senhor fez lá no passado, com o teu povo ali no deserto, o Senhor continua fazendo por nós ainda hoje. O Senhor continua nos pastoreando,
Pai, nós te pedimos que o Senhor visite a vida de cada irmão, cada pessoa que tem enfrentado lutas, tem enfrentado luto, tem enfrentado doenças, tem enfrentado situações financeiras difíceis, separações, divórcios. Ó Deus, nós precisamos do Senhor. Por isso nós estamos aqui humildemente pedindo que o Senhor fale conosco através do teu servo e que o Senhor nos pastoreie até o dia que entraremos na terra prometida. Louvamos o nome do Senhor, porque cremos que o Senhor é o mesmo, o Senhor não muda. Muito obrigado por Jesus Cristo, obrigado porque Ele pagou o preço da nossa redenção. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, quando Deus profere a Adão o castigo, logo após a queda no paraíso, como consequência do pecado, Ele diz: maldita é a terra por vossa causa, ela produzirá cardos e abrolhos, do suor do teu rosto comerás o pão, e do pó fostes formado, e ao pó voltarás. O Senhor estava dizendo, queridos, para Adão: a terra sai da condição de paraíso e passa à condição de destruição, será destruída pela ganância do ser humano, a sua produção, o que se planta, o que se colhe, que era algo tranquilo, sem muito esforço. Agora a terra produzirá com muitas dificuldades, haverá pragas, que necessitará do seu trabalho, e isso será com muito suor. A sua vida terá limites, você morrerá, e antes que isso aconteça, você sofrerá dores, canseiras, angústias. Queridos, essa triste realidade acontece justamente por conta da desobediência de Adão, quando comeu o fruto proibido. E a partir disso, vários problemas ocorreram que tiraram a paz não somente de Adão, mas de todos os seus descendentes, inclusive nós, em nossos dias. Em meio às dificuldades que todos nós temos, consequência do pecado, um diálogo entre nós e o Senhor foi estabelecido, o qual nós chamamos de oração, que nada mais é uma conversa que temos com o nosso Criador, onde agradecemos por tudo que Ele fez, faz e fará, e colocamos ainda as nossas dificuldades, as dificuldades que temos, pedindo o seu auxílio, em nome do seu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esse intermediador que está entre nós e o Pai, que o próprio Senhor Jesus, em João 14:13, Ele diz que nós podemos pedir no nome dEle. Essa atitude, queridos, de maneira resumida, a gente vê na inauguração do templo de Salomão, registrado em 2 Crônicas 7,14, quando o Senhor chega para o seu povo e diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter do seu mau caminho, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O Senhor estabelece esse diálogo entre nós e Ele. E o propósito, queridos, do sermão nesta noite é mostrar que todos nós, como na oração do nosso irmão Milton, temos lutas, dificuldades, problemas dos mais variados, conosco individualmente, no nosso contexto familiar, no nosso contexto de trabalho, e ao mesmo tempo, queridos, mostrar que nós temos a liberdade de buscar ao Senhor em oração, pedindo o seu auxílio, o seu socorro, sem murmuração, crendo em todas as suas promessas. O texto que nós lemos, o povo de Deus já está deserto adentro. Vamos lembrar que eles eram cativos, e por meio de 10 pragas, Deus liberta aquele povo da condição de escravos. E eles chegam diante do deserto, e eles têm 2 caminhos a percorrer. Um deles, o mais perto, que era feito em 15 dias pelas caravanas dos viajantes da época. Mas ali tinha um problema, era a terra de filisteus. Deus sabia que eles não conseguiriam enfrentar os filisteus. Por quê? Porque eles eram pedreiros, escravos e não guerreiros.
O que o Senhor faz? O Senhor conduz esse povo por um deserto, um caminho mais longo, mais difícil, mas era naquele lugar que Deus queria levá-los. Depois de alguns dias de caminhada deserto adentro, a gente observa, meus queridos, aquele coração endurecido de Faraó, que não deixava o povo ir, e que na última praga, quando viu seu filho morto, ele liberta aquele povo. Nós olhamos que ele se arrepende. Por quê? Porque ele vê o Egito em frangalhos. A mão de obra que poderia reconstruir o Egito estava longe. E ele então resolve ir atrás desse povo. Ele resolve trazer este povo. E é esse o contexto, queridos. Ele, juntamente com seus 600 cavalos, carros de guerra, cavalarianos, indo ao encalço desse povo, com o objetivo de trazê-los de volta. É nesse contexto que o nosso texto acontece. E nós vamos dividi-lo em 4 partes. A primeira parte nesse texto mostra que esse povo tinha um problema. E no verso 10, a parte A, acompanha comigo na sua Bíblia. E chegando Faraó, diz o texto, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Como enfatizamos, os hebreus tinham um problema. E é justamente esse, em chegando Faraó, eles temeram muito. Naquele instante, queridos, parece que um filme passava na memória deles. A chegada do rei do Egito causava medo ao povo. Por quê? Porque o som do estralado dos chicotes, o vergão e as dores causados pelos mesmos ecoavam em seus ouvidos e sangravam em suas almas. A intenção de Faraó era clara: levá-los de volta, e quem oferecesse qualquer resistência teria o deserto como seu cemitério. Eles agiriam sem dó nem piedade como tratavam até então. Tudo aquilo era sinônimo de pânico. Os 600 carros e cavalarianos a toda pressa, cavalgando, indo ao encontro daquele povo, gerou um medo incontrolável. Não havia tempo oportuno para correr. Eram idosos, haviam crianças, havia um gado. Tudo aquilo estava andando pelo deserto e de repente não havia esse tempo hábil, não tinha como fugir. À frente um grande mar e nas suas laterais montanhas altíssimas. O cenário era desolador, a dificuldade era enorme, a angústia e o medo tomaram conta do coração daquele povo. O desespero era visível. E é nesse momento, queridos, que eles fizeram algo que eles já tinham feito. No capítulo 2 de Êxodo, diante do clamor, do auge da dor que eles estavam passando, eles clamam ao Senhor. E essa é justamente a segunda divisão do nosso texto, a parte B do verso 10. Diz assim: então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Eles clamaram ao Senhor, oraram em alta voz, eles gritaram pelo socorro do Senhor. Diante daquela situação que certamente teria um final trágico aos olhos dos homens, o povo de Deus faz a única coisa que eles poderiam fazer naquele instante: clamar ao Senhor por socorro. Nós não temos, queridos, registrado no texto como eles fizeram isso, se de forma organizada ou não. Nós imaginamos que foi mais ou menos sem controle, cada um de sua forma, em tom de desespero, dada a urgência da situação. O certo é que eles oraram em alta voz ao Senhor, com os olhos fixos, não em Deus, mas em Faraó. E aqui, queridos, entra a terceira divisão do nosso texto. Eles murmuraram após o clamor. Versos 11 e 12 disseram a Moisés:
Será por não haver sepulcros no Egito que nos tirastes de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos tratastes assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos aos egípcios. Pois melhor nos fora servir ao Egito do que morrermos nesse deserto. Queridos, no início do verso 10, o texto nos mostra que Faraó vinha com seus carros, e o povo de Deus levanta os seus olhos, porém esses olhos não foram levantados alto o suficiente para apenas fixarem o seu olhar no Senhor. Olharam para o Senhor, mas eles, queridos, logo fixaram os olhos no inimigo. Levantaram os olhos e olharam apenas para o perigo que chegava galopante até eles. O seu clamor foi com olhos fitos no inimigo e não no Senhor. Eles nem ao menos esperaram o amém de suas orações e já começaram a reclamar de sua sorte. Chegaram diante de Moisés e colocaram aquele que era o instrumento de Deus para libertar o seu povo, colocam ele contra a parede. Observe o que eles dizem: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para morrermos nesse deserto? Olha o nível de questionamento. Eles ainda disseram: por que nos tratastes assim, fazendo-nos sair do Egito? Queridos, foram eles mesmos que clamaram, foram eles mesmos que pediram, foram eles mesmos que não aguentavam mais o tamanho sofrimento que eles passaram ali como escravos. Nós assistimos em filmes, queridos, filmes de época, na época da abolição, um tempo antes, escravos que preferiam a morte do que morrer, como eles morriam em troncos, surrados pelos seus senhores. Mulheres que preferiam a morte do que serem estupradas pelos seus senhores, como aconteciam. E nesse instante eles estão diante de um obstáculo. E o que eles fazem? Eles murmuram. Eles dizem: não é isso que nós te falamos, Moisés, deixa a gente aqui para a gente continuar a servir. Que conversa é essa? Olha o verso 13: melhor servir os egípcios do que morrermos nesse deserto. Impressionante, queridos irmãos, impressionante o que o medo fez com aqueles poucos mais de 600 mil homens. Como eles conseguiram esquecer de tudo que viram nos últimos anos, e o que o Senhor fizera em suas vidas, libertando-os daquela condição. Vale lembrar, queridos, que foram eles que clamaram. Fizeram isso por não suportarem tamanho sofrimento. E aqui entra a quarta divisão do texto: o tratamento pastoral de Moisés. Versos 13 e 14 diz assim: Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vedes o livramento que o Senhor hoje, ou livramento do Senhor que hoje vedes, nunca mais o tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Verso 13, parte A, Moisés traz a primeira palavra ao povo, diante dos seus questionamentos. Ele diz: não temais, não tenham medo, disse Moisés. Moisés já sabia o que ia acontecer. Lá no verso 4 do mesmo capítulo que lemos, ele diz: endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e sereis glorificado em Faraó e todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Munido desse conhecimento é que Moisés orienta o povo: não tenham medo, não deixem a histeria cegar o entendimento de vocês. Moisés dá uma segunda palavra, e ele diz: aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornareis a ver. Moisés está dizendo: confiem no agir do Senhor, vocês verão o livramento do Senhor, o seu livramento é perfeito, e nunca mais o Egito causará qualquer dano a vocês, nunca mais.
E ainda ele dá uma terceira palavra no verso 14, quando ele diz: o Senhor pelejará por vós, Ele lutará a vossa luta. Queridos, em momento algum da história, com o povo de Deus foi diferente. O Senhor sempre lutou a luta do seu povo. O grande trabalho do povo foi obedecer e confiar no agir do Senhor. Sempre o papel do povo de Deus foi pacífico. Lembram da entrada na terra prometida, quando eles chegam em Jericó, a grande cidade, a grande muralha de Jericó? A ordem de Deus foi: rodeiem a cidade por 6 dias, e no 7º dia os sacerdotes toquem trombetas e gritem bem alto, e as muralhas ruirão. Não pegaram em armas, nem uma vida sequer foi sacrificada em batalha. Isso tudo para mostrar que a vitória é do Senhor, que nós devemos descansar no Senhor, colocar diante dEle todas as batalhas da nossa vida. Ele, e somente Ele, batalha pelo seu povo, disse Moisés nesse momento. Diante da exposição desse texto, trago para os irmãos algumas conclusões, que eu espero que os irmãos considerem. A primeira delas: diante das dificuldades, ore ao Senhor. Se você não tem lutas em sua vida, se você não tem dificuldades, certamente você é um privilegiado, mas você não pode dizer: então, pastor, eu não oro. Deixa eu te falar uma coisa: gaste a tua vida, os dias que o Senhor Deus te dá, em gratidão a Ele. Apenas isso, pastor? Não. Faça o que Paulo diz a Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 2, verso 1, interceda por todos os homens, interceda pelos teus irmãos que estão no campo da batalha. Ore ao Senhor. Mas se você tem lutas como eu, dores, dificuldades, problemas, coloque cada uma das suas dificuldades diante do Senhor em oração. Clame a Ele como o povo do Senhor fez enquanto escravos no Egito. E depois, diante da perseguição de Faraó, clame a Ele. Saiba que o Senhor ouve a tua oração. O Senhor ouve o clamor que sair da tua boca, que sair do teu coração. Ele não é surdo, Ele ouve, Ele prometeu, e assim Ele tem feito de geração em geração. Se você tem alguma dificuldade de saúde, invoque o médico dos médicos. Ele tem poder para curar todo tipo de enfermidade, todo tipo de doença. Ele faz como fez com os 10 leprosos que não tinham esperança, viviam marginalizados, longe de suas casas, e eles clamaram dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Faça como a mãe Cirofenícia. Quando sua filha estava horrivelmente endemoniada, ela disse: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E por que ela pede por ela? Porque o sofrimento da filha dela era o sofrimento dela, da mãe. Faça como o cego Bartimeu, cego de Jericó, que quando ouviu que Jesus atravessava a sua cidade, ele diz: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Se você tiver dificuldades de relacionamento, no seu casamento, com seus filhos, não perde tempo, ore, clame, peça, interceda, faz isso incessantemente, levante de madrugada, ajoelhe no seu quarto como ensinou Jesus, ore em secreto, que teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Seja qual for a angústia, seja qual for a área, atenda a palavra do Senhor que diz no Salmo 50, verso 15: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Faça como Jesus,
que nos momentos mais difíceis, angustiantes, antes da traição, ajoelhado, suando sangue, ele estava em oração diante do Pai, pedindo que a vontade do Pai fosse realizada na sua vida. Segunda conclusão: antes de reclamar da sua condição, espere a resposta do Senhor. Talvez o grande desafio da oração seja esperar a resposta do Pai, aguardar em silêncio aquilo que o Senhor tem para nós. Isso não é simples, porém, diante das lutas, não perde tempo tentando encontrar culpados para suas dificuldades, não faça acusações para quem quer que seja, espere no Senhor, e isso em silêncio. Não faça como o povo de Deus no deserto, que depois de clamar ao Senhor, antes da resposta, ficaram murmurando contra Moisés, reclamando da sorte, pensando errado do Senhor, achando que o Senhor era injusto. Não faças isto. Ore ao Senhor, espere a resposta do Senhor e faça isso em silêncio, pois muitas vezes o Senhor está respondendo o teu clamor e você não consegue ouvir, porque o barulho que você está fazendo, se queixando, lamuriando, te deixa surdo quanto à resposta que Deus tem ao seu clamor. Acalme o seu coração. Faça como o salmista no Salmo 40, verso 1, que diz: esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim, e me ouviu quando eu clamei por socorro. E ele diz no verso 2, a resposta do Senhor: tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, e colocou-me os pés sobre uma rocha, e me firmou os passos. Não se ocupe das murmurações, se ocupe em pedir sensibilidade para ouvir e ver as respostas do Senhor para a sua vida, para a sua queixa, seja qual for ela. Terceira e última conclusão: não se esqueça das promessas do Senhor, esteja atento à palavra do Senhor. Domingo após domingo, o povo de Deus tem sido exortado a ler as Sagradas Escrituras, a meditar nelas, a guardá-las no coração. Meus irmãos, diante do grande problema que o povo tinha, eles se esqueceram de tudo que o Senhor falara. Onde esse povo iria? Eles receberam a promessa de irem para uma terra que mana leite e mel, uma terra que sob juramento foi prometida aos patriarcas e aos seus descendentes. Estavam tão cegos diante das dificuldades que esqueceram de tudo aquilo que anteriormente o Senhor lhes falara, lhes prometera. Não apenas a promessa da terra que prometera aos descendentes de Jacó, mas o Senhor nunca os deixou só. Capítulo 13, verso 22, Moisés registra que nunca se apartou a coluna de nuvem durante o dia, e nem a coluna de fogo durante a noite. O Senhor nunca os deixou. E hoje, da mesma forma, passamos por lutas e o Senhor já nos avisara que isso aconteceria. João capítulo 16, verso 33, a gente só observa a última parte do verso, mas o que ele diz: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Fomos avisados pelo próprio Senhor Jesus que teríamos lutas, que teríamos dificuldades, e esse aviso deveria produzir paz em nossos corações. Mas diante de todas as situações, da mesma forma, o Senhor Jesus disse que nunca estaríamos sós, que Ele sempre estaria conosco. Paulo, escrevendo a sua última carta, 2 Timóteo capítulo 4,
ele está sendo julgado por um tribunal ferrenho. E ele diz no verso 16 que todos tinham abandonado ele. Mas ele diz no verso 17: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. O Senhor não desampara o seu povo. Isaías capítulo 66, verso 4, tem algo maravilhoso que o profeta entende e escreve. Ele diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. E no próprio profeta diz, no capítulo 43, verso 13, Isaías diz que Deus está agindo, e ele termina o verso com a pergunta: agindo Deus, quem impedirá? E no final das nossas vidas, queridos, estaremos para sempre com o Senhor, estaremos para sempre nas moradas celestiais que Ele foi preparar. Essa é a grande promessa para todos quantos o amam. Tem uma coroa, a coroa da justiça reservada para você que é fiel, o qual o reto juiz te dará naquele dia. Creia, pois quem fez a promessa é fiel para cumpri-la. Quero fazer uma rápida aplicação. Por intermédio de Adão entrou o pecado no mundo, e por conta do pecado, sofrimentos enormes, lutas terríveis. O pecado promoveu tudo isso. Porém, em Jesus, onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor em nossas vidas. Cristo quebrou toda a barreira do pecado. Podemos nos achegar ao Senhor em oração, sabendo que Cristo é o nosso advogado perante Deus. E não se esqueça disso, Ele jamais perdeu uma causa. Leve a tua causa diante dEle. Faça isso. E faça isso como Paulo diz, e aqui eu encerro. 1 Tessalonicenses 5, ele diz: orai sem cessar. Ore ao Senhor. Coloque a tua causa diante dEle. Não murmure. E creia que todas as promessas que o Senhor fez, Ele vai cumprir.